Comprei esse smartwatch aqui, o P80S, sem nenhuma pretensão, mas quando recebi aqui me agradou e me agradou bastante mesmo. Hoje eu quero partilhar aqui todas as curiosidades que vi neste smartwatch, quais são os seus pontos positivos, o que realmente ele melhorou nas versões P70 e P80. É isso que eu vou vos mostrar aqui neste vídeo. Saudações, bem-vindos ao canal moçambicano Moza Simples. Se você está em Moçambique e não sabe onde eu vou disponibilizar este produto aqui para venda, eu vou vos confidenciar que uso o aplicativo Praça de Vendas Online, que digamos é bem interessante e muito intuitivo aqui de se usar, sim. Pode entrar pelo navegador, tanto quanto pelo aplicativo. Atualmente está disponível somente para Androids, mas espera-se pela sua aprovação aqui no App Store. O suporte desta empresa é bastante simples e eu realmente gostei. Pode entrar em contato diretamente aqui no site e pedir o seu suporte, ou simplesmente aqui entrar pelo WhatsApp e conseguir aqui o seu suporte. Então, isto aqui é um ponto acertado. Pode ver aqui logo de antemão os meus anúncios que eu efetuei aqui recentemente e pode encontrar outros anúncios de outros vendedores. E se gostou de um dos produtos aqui, pode simplesmente clicar no aplicativo e começar a negociação aqui via WhatsApp diretamente com o vendedor ou uma chamada telefônica. Visite os dois primeiros links na descrição, que um é para baixar o aplicativo no Google Play e outro simplesmente aqui para acessar diretamente do seu navegador. Comprei sem nenhuma pretensão sim, mas quando chegou aqui eu me surpreendeu este smartwatch porque está bem completo mesmo. Só por isto aqui vou deixar o link de compra aí na descrição. Vejam o preço atualizado por lá. É um link de afiliados. Se comprar qualquer gadget por lá nos ajudam a tocar os vídeos aqui no canal. Vamos ver aqui taxativamente o que esse smartwatch aqui impressiona. Primeiramente aqui é a sua excelente construção, sim. É impossível enxergarmos aqui alguma rebarba de acabamento. Isto aqui é muito bom. Particularmente vai agradar muitas pessoas, sim. Não é um smartwatch top de linha, não. É um smartwatch de entrada. Então, todos os julgamentos que você vai fazer aqui, vai fazer pelo preço que vai pagar nele, sim. A coisa que vai agradar a maioria das pessoas, tanto femininas quanto masculinas aqui, é simplesmente aqui o seu tamanho. Este smartwatch é bem pequeno mesmo. Acredito que nem chega a 40 mm. Se chegarem, está por aí aos 40 mm, mas é realmente muito pequeno. Eu particularmente gostei muito deste. Nos lembra claramente aqui smartwatches como i5 ou smartwatches D20 Pro, que são smartwatches muito pequenos e muito mais de entradas. Este aqui não, tem recursos tops que eu vou vos partilhar aqui, mas o seu tamanho realmente é bem interessante. Faz com que homens de pulso pequeno gostem desse smartwatch, principalmente o público feminino. Se for a escolher aqui muito mais na cor rosé, aqui vai gostar se for uma mulher. Esse smartwatch sim é adequado para todo o público, mas as mulheres acredito que vão ficar melhores ainda. Teremos aqui uma construção bastante interessante. Não conseguimos enxergar nenhuma rebarba de acabamento nesse produto. Isto aqui é bom. A coisa que vai lhe fascinar nesse smartwatch é que vão vir duas pulseiras, sim. Esta aqui de silicone e a outra milanesa. Não coloquei a milanesa porque esta de silicone é mais prática aqui quando estivermos a gravar os vídeos. Mas, se for a usar no dia a dia, principalmente em ambientes formais aqui, usa a pulseira de milanesa, que vai ficar mais interessante ainda e muito mais top, sim. Teremos um smartwatch com uma excelente construção. A coisa que vai melhorar de cara aqui é efetuar chamadas, sim. Neste P80S consegue-se aqui efetuar chamadas. Vou vos mostrar aqui posteriormente como é que se comporta este aspecto e temos aqui várias outras funções. Na lateral direita vamos encontrar aqui o seu botão único e aqui vamos encontrar aqui o seu microfone para chamadas, sim. Teremos uma excelente tela e muito grande. 1.60 polegadas para este modelo aqui que temos quase 40 mm. É quase que impossível enxergarmos aqui algumas bordas. Temos aqui um smartwatch com aquele padrão de tela infinita que realmente vai agradar muito. Esta tela aqui é excelente, o contraste e o brilho faz com que todo mundo aqui goste dele. Temos aqui uma tecnologia IPS incorporada na sua tela, com uma resolução de 320 por 385, que digamos fica bem distribuído e é quase que impossível enxergar aqui algum pixel na tela. Isto aqui vai agradar, principalmente para quem procura smartwatch top. Vamos encontrar na lateral esquerda aqui os seus speakers para ligações. Teremos uma construção ainda em vidro na parte frontal e o resto do corpo aqui em metal. Isto aqui é muito interessante. Tem plásticos mínimos nesse smartwatch, então isto aqui vai agradar muitas pessoas. Sem contar que a durabilidade vai ser aqui um ponto acertado e isto aqui vai lhe agradar. Na parte de baixo vamos encontrar aqui a designação P80S.
Teremos o seu sensor de batimentos cardíacos, que nunca falha, vou vos mostrar aqui posteriormente. Ainda vamos encontrar aqui os seus pinos de carregamento, que são magnéticos. Vamos encostar aqui o plug e vai começar a carregar. Teremos aqui as pulseiras de 20 mm com engate rápido. Isto aqui é bem interessante. É fácil remover e colocar outra pulseira. Como vos disse, aí já vem com duas pulseiras em milanesa e nessa pulseira de silicone. Sim, acredito que todas as compras que for efetuar aqui há de vir duas pulseiras, porque na sua caixa tem espaço para duas pulseiras. Então, isto aqui vai ser bem interessante e eu realmente gostei desse aspecto. Eu sei que você gosta de smartwatches, por isso está aqui no canal. Então, vou lhe convidar que faça parte da comunidade Moza Simples, clicando no botão vermelho aí embaixo e ativar o sino de notificações. Só assim vai poder receber vídeos em primeira mão sempre que nós postarmos. Vai por mim. A comunidade está a crescer e com isso estamos a trazer muitos e muitos gadgets. Vamos encontrar aqui o mesmo sistema incorporado no smartwatch HW12, smartwatch F28 que passou aqui no canal, ainda outros smartwatches, sim. Tem aqui recursos bem interessantes, é o mesmo menu daquele, sim. Arrastando na parte de cima vamos encontrar aqui os seus atalhos rápidos, onde vamos encontrar aqui as chamadas Bluetooth, aqui o Alloy On Display, isto aqui é bem interessante termos. Vamos encontrar aqui o bloqueio de tela. Este smartwatch consegue sim bloquear a tela. Podemos definir aqui um password e conseguirmos aqui bloquear e desbloquear por ele. Isto aqui é bem interessante. Atalho rápido de desligar o smartwatch. Vamos encontrar aqui as configurações do nosso smartwatch. Ainda teremos aqui a lanterna, onde mostra o contorno geral da nossa tela. Em ambientes bem de escuridão total, aqui vamos conseguir aqui enxergar bem de leve. Então, vai poder ajudar bastante aqui no nosso dia a dia. Ainda vamos encontrar aqui o símbolo de conectividade, a percentagem da bateria e teremos aqui as horas e o dia da semana. Para baixo vamos encontrar aqui as suas notificações, sim. Outra coisa que vai agradar bastante, sim. Cada aplicativo a notificar aqui aparece o seu icon, sim. Já temos aqui o icon de mensagens de texto, temos aqui uma mensagem de texto, temos aqui o icon do Instagram, do Facebook. Ainda temos aqui as mensagens do texto. À direita vamos encontrar aqui os batimentos cardíacos, atalhos de batimentos cardíacos, que se nós formos arrastar para baixo, vamos ter todas as informações dos nossos batimentos cardíacos. Isto aqui é muito bom, vamos ter todo o histórico aqui. Arrastando mais, vamos encontrar aqui as atividades diárias. Vamos encontrar aqui o estado de tempo. Ainda vamos adicionar aqui qualquer informação ao nosso agrado. É claro, todos aqueles que forem permitidos aqui adicionar. Na esquerda vamos encontrar aqui um atalho de tela Edge, sim, onde vamos encontrar aqui as suas horas. Vamos encontrar aqui o clique para simplesmente baixarmos aqui o aplicativo por QR Code, que é o Wear Fit Pro. Vou vos mostrar aqui de seguida. Vamos encontrar aqui o SOS, onde vai acionar simplesmente qual é o contacto prioritário. Aqui ainda embaixo vamos encontrar 4 aplicativos que abrimos recentemente. Isto aqui é bem interessante. Temos aqui a calculadora. Ainda vamos encontrar aqui as configurações. Então, é um smartwatch bastante interessante e peculiar mesmo. O seu sistema é bem fluido. Para simplesmente entrarmos no menu, basta que clicarmos aqui no seu único botão. Ele vai abrir aqui o seu menu, que digamos é bem fluido. Temos aqui 3 tipos de menus com uma comutação rápida. Isto aqui é um ponto positivo. Se pretendemos comutar este menu, vamos simplesmente dar 2 cliques aqui no seu botão. Então, ele já aparece aqui 99 ícones. Isto aqui é bem interessante de se ter. E cada menu aqui tem sua particularidade e beleza. Eu realmente gostei desse aspecto. Podemos clicar aqui e vamos ver o último menu, que é o menu aqui colmeia, que digamos também é bem fluido, mas particularmente eu não gosto desse menu aqui. Acredito que me atrapalha um bocado. Posso me arriscar que desde que comecei a testar aqui alguns smartwatches, esta aqui é que mais me agradou aqui no que diz respeito às chamadas. Sim, é uma chamada muito audível. Até se ninguém for a ver o smartwatch, pode pensar que colocaste um viva voz aqui no seu smartphone. Então, eu gostei muito desse aspecto. Em ambientes de barulho total, vai conseguir sim ainda ouvir o que está a se falar aqui diretamente do seu smartwatch. Isto aqui é um ponto positivo. Deixa um like para o YouTube entender que este conteúdo é relevante e partilhar para mais pessoas. Os sensores aqui funcionam de boa. Em meus testes não falharam nenhuma vez. Eu gostei realmente desse aspecto aqui. Conseguimos monitorar os batimentos cardíacos de uma boa forma, que não vai aqui lhe estressar. Isto é um ponto positivo e um ponto acertado, sim. Tem smartwatch aqui que pode até falhar. Em meus testes, este aqui nunca falhou e isto me agradou bastante. Realmente, este smartwatch, o P80S, está a se sair bem aqui quanto eu esperava. Ainda vamos encontrar aqui o sensor de oxigenação sanguínea. Sirva como referência aqui, não vai ver que isto aqui é um
parâmetro médico fora isto, e não nos esquecermos aqui da pressão arterial, que também é outra referência que vamos ter aqui. A bateria é satisfatória, porém é muito pequena, 180 mAh, mas se for a desativar as chamadas aqui, vai poder ter por volta de 3 dias. Isto aqui é comprovado, eu testei e gostei. Então, se for a desabilitar tudo, notificações, chamadas e simplesmente usar como smartphone aqui, pode até chegar por volta de 5 a 6 dias. Isto é um ponto acertado. Eu realmente gostei dele, mas se for atender uma e outra chamada aí, garante um dia de uso com esse smartwatch. Vai gostar da bateria desse smartwatch. Se for a descarregar, já sabe, é só encostar o seu carregador que começa a carregar facilmente. Eu realmente gostei desse aspecto. A sua bateria é satisfatória assim, não é a melhor bateria que eu já testei fora isto, mas tá de boa. Aproveite e nos siga lá no Facebook, porque por lá nós mostramos alguns spoilers que vão se transformar em vídeo aqui no canal. E sinceramente falando, se estiver a nos seguir por lá, ainda continua em vantagem neste canal. Continuando aqui com a análise, por ser pequeno e extremamente leve, ele simplesmente aqui vai fascinar muitas pessoas, sim. Temos aqui um smartwatch muito confortável mesmo. A sua construção possibilita isto, o seu tamanho não fica atrás e isso realmente vai ser um ponto a se destacar. Pode aqui esquecer que tem um smartwatch, se lembrando aqui quando for atender uma chamada, for haver uma notificação ou simplesmente quando levantar para acender a tela e ver as horas. Só assim que vai descobrir que tem um smartwatch, então eu gostei do conforto desse smartwatch. Tem muitos pontos aqui acertados, eu não vou aqui me basear aos pontos negativos porque todos os smartwatches têm pontos negativos, mas se formos a ver e comparar pelo seu preço mesmo aqui, esse se sai muito em vantagem comparativamente a outros smartwatch. Teremos aqui o aplicativo que vou vos mostrar logo de seguida, que digamos me agradou e não. Vou vos mostrar por quê. Ele usa o aplicativo Wear Fit Pro, que é o mesmo aplicativo aqui de smartwatches como o HW12, o smartwatch F28 e outros smartwatches na praça. No layout inicial vamos encontrar aqui as nossas atividades diárias, vamos encontrar ainda a pressão arterial, oxigenação sanguínea, frequência cardíaca e o monitoramento de sono. Este é o layout inicial. Aqui vamos encontrar a aba das atividades físicas. Ainda vamos aqui saltar para a aba das configurações do nosso smartwatch. Já temos aqui a conexão do nosso smartwatch P80S. Aqui algumas análises do nosso dia. Vamos encontrar aqui as descargas. A coisa que me desagradou bastante nesse smartwatch são as descargas, sim. Confessando, eu não esperava aqui comprar watch faces, mas aqui temos muitas watch faces à venda. São poucas sim no seu sistema, mas a maioria delas aqui estão à venda. Então, isto vai desagradar algumas pessoas. Não sei se isso aqui é em todas as regiões. Teremos aqui uma watch face para personalizarmos ao nosso agrado. Isto aqui é ponto interessante. Podemos escolher aqui alguma foto e simplesmente aqui começarmos aqui com a nossa personalização. Então, bem interessante esse aspecto. Eu realmente gostei disto. Podemos aqui simplesmente recortar esse aspecto e com isto aqui podemos começar aqui a nossa instalação. É basicamente isto. Nós temos um aplicativo bastante funcional, mas que realmente deixou a desejar aqui quando se trata aqui de compra de watch face. Temos aqui IP67, sim. Com este smartwatch pode lavar as mãos, pode tomar um banho de leve, ainda assim pegar uma chuva. Mas eu vou logo lhe aconselhando que não faça aqui mergulhos com esse smartwatch. Pode até danificar, apesar do IP67 aqui conseguir suportar 1 metro de profundidade por 30 minutos. Se for a testar aqui fica por sua conta e risco. Quais são os seus diferenciais nesse smartwatch? As coisas que mais me agradaram nesse smartwatch aqui é o seu tamanho, sim. Como estava a vos dizer aí, para quem não quer smartwatch muito grande, este aqui é indicado e é o ideal. Tanto para público masculino com pulso fino, assim como para o público feminino em geral. Teremos aqui o seu sistema que é o do HW12, também é outro diferencial. Temos muitas funções aqui, sim. Eu não passei função por função, mas realmente são muitas funções que temos nesse smartwatch. As chamadas, uma das melhores chamadas em smartwatch de entrada. O tamanho não é documento. Isto aqui se prova claramente quando formos aplicar este ditado neste smartwatch. Eu realmente gostei das suas chamadas. É uma das melhores chamadas que vamos encontrar aqui no smartwatch de entrada. E por fim teremos aqui o sistema de bloqueio de tela. Sim. Se o vídeo está interessante, deixa um like para o YouTube entender este conteúdo e partilhar para mais pessoas. Eu gostei muito desses smartwatches. Indicaria sim para quem quer ter um smartwatch desses. Só me resta agradecer neste vídeo, mas não saia antes porque eu vou deixar 2 vídeos aqui para maratonar ainda no canal. Valeu, te espero por lá.